Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Boss Voice. A gente vai ter um bate-papo muito legal. Agora a gente vai falar sobre o mercado de alimentação e também o mercado de entretenimento. Eu vou conversar aqui com Kaire Awaz. Ele é proprietário e sócio de duas empresas nesse segmento. Uma é a Fábrica de Bares e a outra é a Divertice Eventos. Vários desses bares, restaurantes, provavelmente você conhece, e vários eventos que eles promovem, provavelmente você já deve ter participado ou ouvido falar de algum. Tudo bom? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar aqui as histórias, as ideias, o que a gente vai fazendo. Prazer é meu. Obrigada por vir e por aceitar o convite. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Conta pra mim como é que você entrou nesse negócio de alimentação e de entretenimento. Como é que foi isso, seu início? Olha, como eu entrei, É uma história longa. Mas, na verdade, eu entrei através da família. O meu pai, ele começou a trajetória profissional dele como um pasteleiro. Olha só. E aí de pasteleiro, eu vou abreviar porque a história é longa, mas ele foi de pasteleiro para dono de bar, para dono de café, para dono de café e bar com música ao vivo. E aí quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar com ele por necessidade. Ele era uma empresa familiar, mas era mais familiar e unipessoal e muito dependente dele mesmo. E aí, por uma força da necessidade, eu comecei a ajudá-lo com 14 anos e desde então eu estou no negócio. Hoje eu estou com 38, vou fazer 39 anos, ou seja, há 25 anos no negócio desde cedo. Então, eu me vi uma vez fora do segmento, eu trabalhei durante o período da minha vida na área de moda, mas sempre, a maioria do tempo, na área de bar, restaurante, entretenimento, hospitalidade, alimentação, enfim. Legal. Veio desse segmento aí, quem não sabe, também fiz hotelaria. Trabalhei bastante nesse segmento, na área de alimentação. Meus primeiros clientes de consultoria eram todos bares, restaurantes e entretenimento. Vou curtir esse papo aqui. Então, sua família te trouxe já essa visão, você teve experiência profissional ali. E por essa experiência profissional, quando você foi realmente empreender, não fazia sentido ir para outro caminho, senão para esse. Como eu disse no começo, foi um pouco da necessidade, né? A necessidade aliada a oportunidades que existiam ali, de a gente, enfim, implantar coisas novas, tentar evoluir, crescer, melhorar. Obviamente, esse segmento é um segmento muito sedutor, né? Você já trabalha na hotelaria, muito bom. Você sabe como é muito bom, então te seduz e te prende, e é um negócio encantador, porque você trabalha, no final das contas, para divertir as pessoas. E então não tem rotina. Cada dia é um dia diferente. Dia é um pessoas dia diferente, né? diferentes. Apesar de demandar socialmente muito da gente, bastante. Final de semana, Exato. Feriados. Mas é muito satisfatório, então, desde sempre. Legal. E o que veio primeiro? A Divertice Eventos ou a Fábrica de Bares? Veio primeiro o Bar Brahma, né? Antes de ser uma empresa, antes do Bar Brahma era um outro bar, que era o Café São Paulo Antigo, depois o Bar Brahma, mas veio como uma operação de bar, né? Certo. Então a gente brinca que a gente tem a barriga atrás do balcão, literalmente. Assim, a gente veio do balcão. Nasceu daí. Então veio do bar, que do bar veio para um grupo de outros bares que a gente passou a administrar, e a Diverte nasceu no meio disso como uma oportunidade que existiu de criar uma plataforma de eventos que também começou pequena e depois se expandiu para se tornar um negócio independente, que hoje é a Diverte. São sócios diferentes. Somos em sócios diferentes. Você é o único sócio que faz parte dos dois negócios. São duas famílias que fazem parte da Diverte, mas a gente tem uma outra operação que é a Fábrica de Bares, assim como nossos sócios na Diverte tem outros negócios deles também. Legal. Que é interessante isso, né? Porque tudo ali é afim, é restaurante, bar, entretenimento, são mercados afins. E isso eu tenho dito que é uma tendência muito forte, porque antes o empresário ele queria fazer coisas diferentes, porque todo empresário, uma hora, ele fica meio entediado com o negócio dele. O empresário é movido a desafio, chega uma hora que ele fala, eu já sei tudo disso aqui, já está tudo dominado, minha empresa já está funcionando, ele fica meio de saco cheio. Mas ele vai buscar outros negócios para empreender. E hoje o legal é que a gente não precisa buscar outros negócios, a gente pode empreender em negócios afins. Eu acho que a gente, tudo que a gente faz, a gente passou a entender que não é só vender comida e bebida, mas está muito ligado à hospitalidade e entretenimento, né? Seja um evento, seja um camarote, seja um bar, um restaurante ou hotel, que a gente tem agora também, que também desdobrou de uma vontade que a gente já tinha de imprimir, de expressar essa filosofia da hospitalidade de forma mais completa, mais 360. Em áreas diferentes. E aí a gente acabou assumindo a administração de hotel agora. Tem 60 dias que a gente abriu. Um resgate no hotel tradicional também. A gente tem essa vocação de resgate de coisas tradicionais. E a gente fez isso com o hotel no centro de São Paulo.
Muito bom. Quantos bares fazem parte hoje da empresa, do grupo? E como é que é feita essa relação? Você estava me explicando que vocês são gestores dos bares. Vocês administram os bares, como se vocês terceirizassem essa administração. Explica para mim um pouquinho o modelo de negócio, por favor. Tá. Hoje a gente administra 12 casas abertas atualmente. Temos algumas casas a serem inauguradas. Mas é isso, é um modelo de gestão misto, onde a gente tem algumas casas, a gente tem participação, outras casas a gente só administra, outras casas a gente tem sociedade, mas a fábrica de bares em si, como empresa, é uma gestora, uma administradora especializada no segmento de bares e restaurantes. E aí tem esse conceito de multimarcas, multiconceitos, e por trás um back-office que tenta ganhar sinergia, tenta ganhar eficiência, tenta ganhar escala para conseguir ter profissionalismo no mercado que hoje ainda é muito pulverizado, né? O mercado de bar e restaurante é muito grande, muito pulverizado e muito informal também. Exato. Então, vocês estão concentrados em São Paulo no momento e vocês têm, o modelo de vocês é de participação. Então, vocês administram, mas vocês são sócios do negócio. Não em todos os negócios, mas em vários deles sim. Na maioria sim. Tá. Concentrado em São Paulo com um pezinho em Brasília. Já estão começando a expandir. Estamos começando. A gente recentemente inaugurou 2 operações no aeroporto de Brasília, dentro do aeroporto, uma na área de embarque e uma na área de desembarque. E vamos inaugurar agora, dia 18 de julho, uma operação na área picape, que é no estacionamento, uma operação maior, que é um bar, que é o Bar Brasília, que é um bar tradicional da cidade, que fechou as portas na pandemia e a gente quer em outro endereço e a gente vai reinaugurá-lo dentro do aeroporto como uma homenagem para a cidade, como uma porta de entrada de boas-vindas para quem chega na cidade. Vai ter o bar ali que homenageia Brasília, que chama Bar Brasília. Me chama a atenção isso de que vocês são administradores de bares e tudo mais, mas você tem uma natureza que você mesmo destacou, que é de revitalização, alguma coisa histórica, alguma coisa que traz por trás uma preservação de alguma coisa que já foi construída antes. Isso nasceu porque vocês foram buscando essas oportunidades ou vocês já nasceram com essa característica, com essa vontade, quando vocês deixaram de ser o Bar Brahma para se tornarem um grupo? Não foi pensado, isso foi meio que espontâneo e a gente foi levado para esse caminho. Obviamente o Bar Brahma influenciou muito essa vocação nossa, esse desenvolvimento de preferência nossa por esse tipo de bar que tem história, que tem uma certa uma unidade ou uma identidade única. E mais do que isso, a gente olha muito para cada lugar e com o impacto, a representatividade que ele tem na sua comunidade. Então, assim, são lugares, em geral, lugares icônicos, né, do ponto de vista de geográficos ou da arquitetura, mas que tem uma relação forte com a sua comunidade. Né? Então, e é um pouco de como a gente vem tentando se posicionar e manter a alma de cada lugar desse. Legal, muito bom. E como é que funciona a estrutura de gestão interna? Vocês administram esses vários bares, eles têm uma equipe própria, cada um deles, ou vocês têm uma holding e tem uma equipe de gestão e algumas coisas são particulares? A gente tem uma estrutura central, que é uma estrutura de back-office, né, que tem alguns departamentos, e a gente tem de forma mista com essa estrutura central, uma estrutura que a gente classifica como squad, mas que é um agrupamento de casas que tem afinidades entre si, né? Então, a gente agrupa as casas, seja por proximidade geográfica ou por afinidade de comunidade, de conceito, de proposta, de valor, de oferta, tudo mais. Certo. E aí tem um time de gestão dedicado para cada grupo de casas desse. Para cada DNA de negócios. Exatamente. Para esse time, a gente consegue, com isso, a gente consegue ter uma visão que preserve a alma desses lugares, que tenha uma gestão horizontal e não tão vertical, né, se aproveitando dessa escala que tem por trás no back-office. E muito legal porque você consegue trazer informações, conhecimento e tudo de um para o outro, fazendo com que isso seja muito mais acelerado e essa multiplicação aconteça com mais eficiência. Exatamente, tendo aprendizados ali de um grupo para outro. E vocês promovem trocas entre os grupos também? Bastante, a gente tenta fazer bastante. Mesmo tendo DNAs diferentes? Bastante troca. Muito bom. Como é que funciona? Assim, bares e restaurantes, a gente sabe, principalmente bares, que é o negócio de vocês, boates, tem um ciclo de vida curto. Já nasce, às vezes, para morrer, com aquela ideia de que você vai extrair ao máximo, vai tirar retorno do investimento, trazer lucro, mas que você sabe que aquilo lá, às vezes, não tem uma durabilidade tão grande. Quando você fala em investir em bares mais históricos, mais tradicionais, é uma tentativa de sair desse ciclo, estender esse ciclo, ou não tem nenhuma relação com isso? E como vocês lidam para promover um prolongamento do ciclo de vida? A gente,
um dos motivos que nos leva a gostar de marcas tradicionais é exatamente tentar fugir desse ciclo de vida que a gente sabe que é curto, dos modismos e tudo mais, né? Certo. Mesmo sabendo que o mercado é suscetível a isso. E não existe taxa de êxito de 100%. Né? Não Então, existe. né, a gente tenta mais acertar do que errar, mas erra e tenta aprender com os erros, né? Seja na construção do resgate daquela marca. O interessante é que resgatar uma marca é talvez mais difícil do que criar uma marca. Sem dúvida. Né? Porque é saber onde não errar. É Sim. saber onde não pisar, onde não mexer. Exato. Né? O ser humano tem uma tendência a querer intervir, querer imprimir, querer mudar as coisas do seu jeito e a gente se policia para nem sempre fazer isso. Né? A gente respeita muito as tradições de cada marca. Preservar o que tem valor para o cliente. Preservar o que tem valor para o cliente, que no final das contas é o dono daquele lugar. Né? É assim que a gente olha. O cliente e a comunidade, o entorno, e quem toca, quem trabalha ali é o dono daquele lugar, daquela história. Então a gente tenta preservar sabendo que existe sim essa curva aí de mortalidade, entre aspas, assim, grande no segmento. Né? Então, olhar para marcas tradicionais ou tentar criar marcas que se tornem entidades, né? Que sejam tradicionais é como a gente... Desafio de vocês. Desafio, Legal. E nesse processo de construção, e a gente viveu um momento muito peculiar, quantos anos tem o grupo? O grupo, como grupo, ele é novo, ele tem 8 anos. 8 anos, mas vocês já estavam no ramo antes. No segmento antes. Legal. Esse grupo, durante a pandemia, provavelmente vocês sofreram o que todo mundo sofreu, né? Os bares e restaurantes passaram por desafios grandes, abre, fecha, volta, foi um período louco aí. E como é que vocês lidaram com isso? Quais foram as grandes mudanças que vocês perceberam e os desafios durante esse período? A pandemia foi uma coisa inesperada para todo mundo, né? Então, enfim, todo mundo já falou sobre isso. E mais o segmento de entretenimento e bar e restaurante como um todo, talvez tenha sido um dos que mais sofreu, porque... Entretenimento até mais do que bar e restaurante. É que eu classifico o bar já mais para o entretenimento do que para alimentação. Entendi. Restaurante não. Restaurante acho que está mais na alimentação. Perfeito. Muitos restaurantes conseguiram sobreviver com delivery. Mas ninguém pede... É difícil pedir delivery de bar. Exatamente. É raro. Ninguém lembra de um bar para pedir uma comida. A pessoa lembra de um bar para se divertir, para encontrar os amigos, para se sociabilizar, né? Para ouvir uma música boa. Para beber, mas não para pedir um delivery. Então, esse é o desafio do bar, quando eu falo que ele está mais colado ali no entretenimento do que na alimentação. Concordo. Mas a gente sofreu muito, 100%, na verdade. O negócio teve que ser interrompido de forma abrupta, 100% da Vocês chegaram a fechar alguns? Fechamos definitivamente? Definitivamente a gente encerrou 2 operações. 2 operações que a gente já tinha dúvida, e aí com a pandemia, até por não fazia mais sentido, de não localização deles, a gente imaginou que não faria mais sentido e fechou. Enxugaram. Mas a gente sofreu muito e ao mesmo tempo tentou se reinventar, tentou aproveitar o tempo a nosso favor, né? Entre aspas, assim, o tempo que a gente tinha para refletir, para planejar, para repensar as coisas, para rever muita coisa, a gente usou o tempo para remodelar muitas coisas no negócio. Tem o fator da digitalização de tudo, né, no processo, e juntando as duas coisas, uma das iniciativas que eu acho que do nosso lado ficou um dos poucos legados positivos de tudo isso para o nosso sistema foi a gente criou um ecossistema que é um hub de inovação dentro da nossa empresa, que chama FabLab, que é um hub que identifica e acelera startups que criam soluções para o nosso segmento. Nosso segmento que é tão carente desse tipo de iniciativa, não existia nenhum hub voltado para o segmento de bar e restaurante. Entendi. E a gente criou o FabLab, que hoje olha para essas startups, incuba, acelera dentro do nosso ecossistema, permitindo que elas possam operar, faturar, testar, errar e a partir dali crescer. Muito legal. E aí, olha só que interessante isso, né? Você conseguir... Você poderia ter desenvolvido lá dentro um espaço para inovar os seus próprios restaurantes, bares, mas a partir do momento que você faz uma aceleradora, não só você traz o know-how de vocês para ajudar essas empresas, como vocês podem ser sócios dessas empresas, vocês também podem faturar e ganhar dinheiro com elas e aí trazer ferramentas, instrumentos prontos para inovar aquilo que vocês estão construindo aí. Mais uma vez, a história daquele hub de negócios e de oportunidades a partir daquilo que você já faz. E bom, aí vocês enxugaram a operação, como todo mundo. Tiveram que fechar por um período, assim, ficar com os bares fechados mesmo? Ficamos fechados. As 2 empresas? As 2 empresas, durante muito tempo. A Divert ainda conseguiu fazer muita live. Sim. São tamanhos de negócios diferentes, mas conseguiu
a criar ali uma oportunidade. Você falou que a Divertis, ela tá muito ligada ao mercado sertanejo, mercado de música e tal, que bombou as lives aí. A gente conseguiu fazer bastante coisa de live. Certo. Que não são proporcionalmente da mesma relevância de eventos, mas que a gente conseguiu não estar totalmente parados ali. Nos bares, não. A gente teve que fechar as portas, literalmente, de vários deles alguns deles de março de 2020 até... Alguns a gente inaugurou só agora, em janeiro de 2022, ou seja, quase 2 anos fechados. Fechado, e aí quando você volta, você tem que recapturar ali tudo, começar como se você estivesse começando de novo. Exatamente. E agora, como é que você vê as perspectivas daqui para frente? Como é que você está enxergando o mercado? O que você acredita que vai acontecer agora? Eu acho que o mercado está com uma certa euforia para o consumo de experiência e de entretenimento. Assim, eu acho que existe uma euforia, as pessoas estão sedentas para consumir o que elas não conseguiram consumir nos 2 anos que a gente teve que ficar isolados, né, por conta da pandemia. Então, eu acho que tem isso. O mercado está inflado, na sua visão. Tá inflado. E ele não é uma coisa que é permanente, é uma coisa que vai passar. Eu acho que ele tende a acomodar. Voltar para um ponto normal. Até mesmo em função de uma questão de crise econômica que a gente está vivendo, com inflação, com tudo que a gente está passando. Eu acho que o bolso das pessoas também vai limitar um pouco esse consumo. Né? Já estamos sentindo que isso está começando a acontecer. Exato. Né? Mas eu acho que ainda tem espaço para atender essa demanda do mercado que está sedento por consumir experiência, junto do lado do eventos, do mercado que existirá ainda uma sobreposição grande de calendário. Certo. De eventos que foram cancelados ou adiados, com eventos que já estavam marcados e que estão se sobrepondo agora. A gente não acha lugar para fazer evento. Assim, todo mundo, eu estou muito nesse meio, todo mundo procurando lugar e não tem, tá tudo lotado. E aquilo que a gente viu durante a pandemia, que eram os locais, por exemplo, com preço bem menor, agora está tudo inflacionado, porque a demanda está lá em cima. A gente, nos bares, a gente tem 2 desafios grandes hoje. Um deles é locação, né? Porque os contratos de locação ficaram represados. Na maioria deles, eles são indexados com correção através do GPM. E o GPM hoje, ele representa Não é um bom índice para a gente calcular. Ele viabiliza os contratos. Exatamente, ele faz o negócio ficar horrível. Então tem esse grande desafio do mercado se acomodar, né? Sim. E o outro é mão de obra. Né? Mão de obra qualificada. Teve uma evasão muito grande de mão de obra do nosso segmento. O segmento, você de novo veio do mercado hoteleiro, você sabe quanto o segmento consome, quanto ele exige, né? Sim, muito. E é muito cansativo mesmo. Então, teve uma evasão grande. Muita gente saiu do segmento, foi para outras áreas. Que, assim, teve aquela grande evasão nos Estados Unidos, muita gente saindo. Os principais setores afetados foram bares, restaurantes, pessoal de mão de obra mesmo, aquela pessoa que tem que trabalhar sábado, domingo, feriado. A pandemia mudou muito os costumes das pessoas e os hábitos. E aí, as pessoas discutiam, será que isso vai chegar no Brasil? Porque o Brasil tem desemprego. Não, é uma questão de mentalidade da nova geração. Essas pessoas não estão dispostas a fazer qualquer coisa para trabalhar. E elas têm muito mais flexibilidade do que tinham antes, né? Os caras pediam emprego, eu fui estudar a fundo essa grande evasão para entender, mas o que é isso? Que movimento é esse? Os caras saíram do emprego, não é porque eles tinham outra oportunidade, que o mercado estava bombando. Eles não tinham outra oportunidade, eles preferiam ficar desempregados do que trabalhar em alguma coisa que estava custando muito caro para eles. E aqui a gente sentiu também esse efeito. Você sentiu? Você está nesse mercado especificamente? Principalmente na mão de obra mais qualificada. Assim, né? Então, assim, ela tem hoje uma oferta grande, está aquecido o mercado de contratação de mão de obra qualificada e também a cultura que, de um certo ponto de vista, não é tão ruim da flexibilização da mão de obra. Então, também as pessoas, elas, né, trabalhar de sexta à noite, sábado à noite, feriado, domingo. Você tem que gostar, tem que estar, ou precisar, obviamente, grande parcela da população não tem outras opções e acaba precisando e forma carreira e aí sim se tornam profissionais gabaritados, né, e conseguem alcançar um nível de carreira. Mas tem uma outra parte da mão de obra que consegue ou que prefere escolher outras coisas e ter um trabalho mais flexível, fazer a sua jornada, o seu estilo de trabalho, pula muito de um tipo de trabalho para o outro. A gente está vendo muito isso também. Tem gente que a gente criou durante a Fábrica de Bares, uma das startups que a gente criou chama E-Staff. E-Staff é uma conexão entre a mão de obra freelancer e o contratante. Né? A gente formaliza essa relação da mão de obra freelancer para o segmento de bar, restaurante e hotel com o contratante. O que a gente vê ali, tem gente que está na plataforma
e vê a plataforma como uma porta de entrada para ser efetivado, mas tem gente que está ali porque não quer ser efetivado, ele quer ser flexível. Ele quer ter autonomia. Ele quer ser um autônomo. Ele não, é o primeiro passo antes de empreender, talvez. Exatamente. Tem muito disso, inclusive. Tem gente que está ali como um bico, quer ser autônomo, fazer a sua jornada, fazer a renda que é necessário para ele. E abrir o seu negócio. E quer abrir o seu negócio. Ou já é empreendedor e está complementando a renda com esse tipo de trabalho. Então Perfeito. tem tudo isso. E você percebeu uma grande mudança também no mercado consumidor? O que você percebeu para esse mercado de entretenimento, além dessa euforia momentânea? O que mais você percebeu assim, que você acredita que mudou definitivamente? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais buscando experiências, né? Estão fugindo e os lugares perceberam isso, os empreendedores, né, os empresários perceberam isso, então as pessoas buscam cada vez mais experiências exclusivas, memoráveis, e estão cada vez mais exigentes. No caso em São Paulo, a gente está num mercado que é altamente disputado e talvez comparado com as principais praças que oferecem hospitalidade, entretenimento, gastronomia no mundo, né? Então a gente tem um mercado consumidor que sabe dar valor para isso e exige isso. Extremamente exigente, exige um atendimento de primeira e olha os pequenos detalhes, principalmente se você estiver falando de alguns lugares específicos, né? Com um valor um pouco mais agregado. E o que a gente percebe também é que a jornada começa muito antes e termina muito depois, assim, né? Então a jornada da experiência desse cliente, que antigamente se limitava ao momento que ele entrava no estabelecimento e ao momento que ele fechava a conta e ia embora, hoje a gente percebe que a jornada ela já é percebida como responsabilidade do estabelecimento como uma jornada completa, desde o momento do primeiro contato para fazer uma reserva até o pós e o relacionamento constante durante tudo isso. Né? Então, acho que teve uma mudança, uma conexão maior com a sociedade, com as redes sociais, com a digitalização e tudo mais, e essa jornada se tornou um negócio vivo e inconstante e permanente, né? Não é só o momento que você está dentro do lugar. Eu acredito também que isso talvez, eu não sei se eu estiver errado, você me corrija, mas que os bares começaram a perceber, os restaurantes também, que ou você tem um DNA e você é especialista em alguma coisa e você é o melhor naquilo que você faz, ou então você é mais um, você é genérico. Se você é genérico, você não tem uma bebida assinada, você não tem nada que marca aquele lugar. O cliente tem em São Paulo milhares de oportunidades e possibilidades e ele gosta de variar. Ele só volta naquele lugar, ele vai ali ou por conveniência, porque é perto da casa dele, perto do trabalho dele, mais fácil, ou porque aquele lugar tem alguma coisa muito especial para oferecer que ele é muito fã e ele volta ali por isso. Eu acho que fã você matou, assim. Eu acho que é isso mesmo. Como é que as marcas criam uma relação de fã, né? É um super desafio, é muito difícil isso, é quase impossível, mas acho que tem que ser a busca de todos nós, assim, né? De como é que a gente constrói uma relação íntima, quase íntima com os nossos clientes e com essa comunidade que está no entorno desse lugar, dessa marca e tudo mais, para entender, para se dialogar, para ser transparente, né? Para conseguir ser aberto, conseguir se relacionar de uma forma genuína com esse cliente. Acho que isso é o primeiro ponto e talvez o mais importante, até mais do que, ou tão importante quanto a qualidade do que você oferece. Ou seja, os empresários saíram do pedestal de tipo, vem a mim e vamos nós ao nosso cliente, vamos buscar, vamos ficar perto dele. Legal, entendi. Acho que faz sentido também. Tem mais alguma coisa que você percebe que foi uma mudança que você acredita que veio para ficar e que é marcante? Eu acho que tem o lance do áreas externas, assim. Acho que já era uma tendência, as pessoas cada vez mais procuram. A gente vê, pelo menos, lugares com áreas externas, até por questão dessa preocupação sanitária. Acho que ainda tem um resquício disso. Acho que, de fato, assim, vai mudar um pouco o comportamento das pessoas para sempre. Obviamente, não é uma neura, né? Aquela preocupação que a gente estava no auge da pandemia, mas assim, mudou o comportamento das pessoas e elas procuram lugares mais agradáveis e arejados. É arejado mesmo, né? Não necessariamente tem que ter área externa, mas você tem que ter aquela circulação de ar. A gente ficou meio claustrofóbico mesmo na pandemia, e você não quer ficar num lugar fechado, com janela fechada, porta fechada. Você prefere lugares mais amplos, mais arejados, a gente percebeu isso também. Faz sentido. Legal. Deixa eu chamar a Amanda aqui para vir conversar com a gente. Amanda, vem cá. Bem-vinda, Amanda. Obrigada pelo convite mais uma vez, Carol. E tá aqui com o Cairê, né? Que eu sou, assim, fã
do grupo, ele sabe disso, consumidora demais, e ele disse que me convocou aqui para ser a próxima sócia. Vamos ver. Amanda, que é a madrinha da nossa conversa aqui, obrigado, né? Obrigada, e obrigado pelo também. prestígio nas casas e tá intimado. Você é sócia já de honra das casas. Você viu, né? A Amanda é baladeira, você tá vendo, né? Ela tá Não é boêmia. Não É é boêmia. a parte da balada, é a parte do comer, é a parte do comer. Ah, é comilona mesmo, eu também sou. Balada gastronômica. Eu também Olha, sou já da que é balada pra gente- gastronômica. Já que é pra gente falar de marca, qual que é o slogan do Riviera? Estamos abertos. Então, Fora o outro do prato, nós não servimos. Nós não gourmetizamos, matamos a... Nossa cozinha não gourmetiza, mata a fome. Viu que eu sei? Aí a gente Isso tem aí. fome, a gente vai comer aonde? Não é 24 prato horas. gourmet que vem 2 croquetes, 2... Pra matar é a porque fome aqui em mesmo. São Paulo é comum, né? A gente vai no lugar, você pede o negócio, você fala, cara, mas tudo bem, pode vir. Aí você pede o negócio, vem 2... Outro dia eu fui num lugar e falei, não, olha, tá tudo muito bom, muito maravilhoso, mas 2 bolinhos, moço, isso Não tem que dá. vir pra mim, não. Cobra caro, Eu sou mas me desses, eu traz sou comida, desses. por favor. Os stickers de queijo, se você for, é farto. É Então, fato. assim, Baldinho de frango. pra quem quer beber, tem bebida. Tanto que, gente, sério, o pessoal me escreve sobre o Riviera, brincadeiras à parte, mas é verdade. Tem bebidas diferentes e diversas. Eu falo, eu sou do comer. Se tiver uma boa comida, a gente tá lá. Não adianta ter só bebida boa. Antes de ontem, tava num coquetel no Blue Notes, e aí todo mundo assim, né, servindo, que tava servindo volante. Meu Deus, é um croquete mesmo, não é aquele croquetinho de Pra enganar, não, é pra... Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. O bar sempre foi um lugar que as pessoas iam pra beber. Eu acho que nos últimos tempos as pessoas passaram a querer comer mais no bar. Qual que é a importância que você vê hoje, e até em termos de faturamento, do percentual de bebidas e comidas nos Olha, bares? eu nem diferencio muito bar de restaurante mais. Acho que as pessoas têm... A gente tem, por exemplo, o próprio Riviera e o Orfeu, assim, o peso da comida com a bebida é equivalente. Ou seja, meio a meio É, de faturamento. Meio a meio. Então, Legal. eu não... Claro que o bar tem uma questão da informalidade um pouco maior e tudo mais, mas para efeito de momento de consumo, assim, vamos dizer, eu acho que hoje em dia as pessoas já vão para os lugares meio que sem distinguir se é bar ou restaurante muitas vezes. Assim, eu acho que vão para ter um momento bom, agradável, comer e beber bem. Acho que é obrigação do bar oferecer uma comida boa e do restaurante oferecer uma bebida boa também. Né? Já não vejo mais aquela distinção tão grande que existia antigamente, que no bar você vai para beber, independente da comida, se tem comida boa ou não tem, até tem um torresminho, amendoinzinho, não. Acho que as pessoas vão para comer muito bem no E bar. tem gente que nem bebe mais, né? Que nem Porque bebe mais. hoje tem a geração saúde. Eu sou a pessoa que quase não bebo. Vai pra quase comer, não é. bebo. Tô falando, eu O vou... bar, eu a quase diferença não do bebo. bar é o clima informal, né? Mais do que a bebida. Acho que é aquilo Exato, da você quer uma o informalidade, um bar, ambiente mais Eu descontraído. quase não bebo, mas eu sei a temperatura do chopp, porque o que acontece... Por Ah. ter a oportunidade diversa, a pessoa que tá do lado, um fala, nossa, a temperatura do chopp aqui é boa, a outra não é. A sócia E aí, ó, representando. A mulher não bebe, sabe a temperatura do show? É a temperatura do chopp, porque me reivindicaram da última vez. O que eu quero dizer é, hoje, todo mundo, não necessariamente porque o outro tá preocupado com a temperatura do chopp, eu tô preocupada se o prato ali vai estar me satisfazendo. Sim. Acho que tirando o Bar dos Arcos, que vocês têm um foco e têm experiências nas bebidas ali, né? As bebidas do Bar dos Arcos são bem... Aquelas todas cheias de história. Os demais, todos, vocês têm uma carta de alimentação que Mas o satisfaz os dois públicos. Sabe que o Arcos também, assim, o cardápio de comida do Arcos é maravilhoso. Inclusive, Sim. a gente tem um brunch aos finais de semana lá no Falou minha salão. língua. Não fui ainda. Olha... Maravilhoso. E as pessoas que vão legal. prioritariamente para Alguma comer. coisa eu não conheço, gente. Então, não conheço Tem o brunch. que- E o do Blue Notes, que abriu recente. E o do Blue Note também. Ó, já tem uma lista, assim, de amigos. A gente De precisa brunches. ir. Haja porque finais de viram semana. Blue Notes, já me mandaram. Olha, mano, você viu? Tem Falei, que ir. claro que eu vi. Mas eu não sabia do brunch do... Do Bar Do dos Bar dos Arcos. Arcos. E é maravilhoso. Então, e sem falar que é um passeio lindo, assim, né? Você poder estar no Teatro Municipal, tentar encaixar na agenda ainda um espetáculo, né? Que acontece, e poder comer ali, aproveitar um brunch naquele lugar que é lindo. É lindo. E eu Nem queria sempre falar bebe. sobre isso, que é... Você falou bastante sobre as experiências, a gente sempre conversa sobre isso aqui. Eu tenho a sensação que a questão experiência também está mudando. Tem aquilo que é obrigatoriedade, principalmente por aqui. Bom atendimento, um ambiente agradável, um cardápio que tenha opções interessantes, tudo isso. Mas
tem a experiência mais caricata. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem algumas experiências caricatas que são marcantes e vivem em lugares que vivem lotados. Por exemplo, a gente tem a experiência dos Vikings, que é bem temática. A gente tem a experiência, por exemplo, do hambúrguer, que é aquele hambúrguer com um monte de coisas, com experiências diferentes. Fumacinha, gelo seco, não sei o que lá, bem pirofagia mesmo. A gente tem também, deixa eu ver, tem bares, por exemplo, temático daquele do banco. A gente tem o do Harry Potter, que vive cheio para um público bem específico. Eu acredito que essas são experiências temáticas, mas bem caricatas. Você vê isso com bons olhos? Você acha que isso é temporário, faz com que o ciclo de vida fique menor? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é difícil. Eu não tenho juízo de valor assim para nada. Assim, eu acho que cada produto desse, vamos chamar de produto, uma experiência dessa, se tá em claro para ela quem vai consumir, quem gosta daquilo, eu acho que, e a pessoa é feliz ali, eu acho que é lindo. Tá tudo bem. Sim, Talvez mas uma no coisa... grupo seu você não... Não, assim, uma coisa com uma experiência mais temática, vamos falar assim, a gente não tem. Certo. Mesmo sabendo que cada bar, eu não diria temático, mas cada bar tem uma identidade muito carregada. Certo. Você vai no Bar Léo, por exemplo, é um bar de 1940. Então ele tem uma identidade temporal de 1940 muito carregada. Legal. Assim como o Bar Brahma tem a sua, assim como o Filial também. O Filial que também. também tem o próprio Riviera, que vocês O deram uma próprio Riviera, restaurada, ele é 1949, né? 1949, talvez não tenha assim um personagem, como você falou, um personagem da Disney, um personagem de um filme tão mais caricato caricata mesmo assim. Mas acho que outro dia eu fui com meu filho, eu tenho um filho de 6 anos, e aí eu falei, vamos fazer um passeio diferente, vamos comer um lanche. E tem uma lanchonete que abriu agora com o tema Jurassic World, né? Não sei se vocês viram isso. Ainda não fui, mas eu vi. Eu vi. Putz, eu passei na frente, tinha 3 horas de espera. Eu não fui, não parei, não consegui. Sim. Mas seu filho queria ficar nas 3 horas de espera. Por ele tava lá até agora. Mas é aí onde tá, é o público. É o público, é Se isso. você tem um público, você tem ali. Eu falo até do Riviera, porque eles fizeram um teste quando reabriram, reestruturaram, por isso que eu sei tanto. Mas ali é muito público. Vocês dão o que o público quer. E vocês têm quantas horas de fila? A gente, o Riviera, por exemplo, a gente já tá abrindo ele 24 horas. Mas tem fila? Tem fila. Abre 24 horas, tem fila. De horas? Depende do dia, tem, Tem, eu recebo mensagem. Amanda, eu fiquei 2 horas hoje esperando o Riviera. Eu falo, parabéns, eu acho justo. Então, eu acho que o que eu acho que é importante, assim, perseguir qualidade, perseguir valores importantes que o negócio tem. Então, independente da cara dele, assim, né? Quais os valores que esse lugar tem? Ou seja, a experiência não precisa ser alguma coisa muito diferente do normal, mas você tem que ter o trivial muito bem feito. Mas você tem que ter um DNA da marca e alguma coisa que a pessoa vá ali e ela consiga falar para os outros o que ela experimentou. Faz Consegue sentido? resumir numa frase o que é aquilo, né? Isso. E eu acho que tudo bem ser experiências temáticas, se tem Também. gente que goste daquilo, né? Se você respeita valores básicos, você tem qualidade no que você está entregando, você tem transparência na relação com o seu cliente, com as pessoas que trabalham lá. A cara daquilo, se tem gente para consumir e gosta, e tem gente que está lá para consumir o ambiente, tem gente que está lá para consumir o hambúrguer, tem gente que está lá para consumir a história. Não né? dá Cada um vai pro para lugar. afirmar que aquilo tem um ciclo de vida muito curto, mas tem um risco maior, na minha visão, quando você vai para uma coisa bastante caricata, ou não? Eu acho que depende. Depende da consistência que você vai ter no que você vai entregar. Eu acho que em São Paulo, talvez. Em Porque São Paulo, fora com certeza, de São Paulo, eu Sim, acho sim. muito mais arriscado. Eu acho Sim. que a pessoa vai porque é legal, ela quer ver como é que é. O Sim. que acontece, eu acho que faz parte do grupo, vocês têm uma identidade que é exatamente pegar aqueles locais icônicos de São Paulo. Quando eu que a levo gente alguém falou. em um dos bares, eu acho que eu já até convidei você, lembra que eu falei do Bar dos Arcos e tal? Falou assim. Tem uma história ali por trás. Então você vai ali por quê? Normalmente é a história de São Paulo. Muitos dos lugares que vocês têm são histórias de São Paulo. E o paulista tem isso. É uma pena, eu acho que está melhorando um pouco. O centro tem sido cada vez mais cuidado, restaurado e tentando ser valorizado ali. Mas O centro é alternativo, normalmente, o pessoal vê Mas se aqui. você vai no Bar dos Arcos, você tem de tudo. Você tudo. tem todos... Super democrático. E aí é o que eu acho que é o diferencial. Por mais que seja um Bar da Brahma, ok. Ali vocês têm uma predominância, acho que tinha um samba. Samba, muito samba, Como MPB. tem um pouco no filial, com um toque de música. Mas a característica do local, a comida, o chopp, que é uma das coisas fortes deles, enfim, bebida que seja, é pela história. Então, tem história. Eu fui no Bar dos Arcos, primeira vez quando abriu,
o funcionário me contando a história, quer dizer, tem uma história ali da construção, da parede, como foi feito, a mesa. Isso é muito Então, legal. Eles né? resgatam o local e eles fazem a experiência com o próprio local, não instagramável como as pessoas acham que é algo temático. Como Eu acho que instagramável é muito relativo hoje em dia. Eu acho que é muito mais a credibilidade, a confiança. E isso, você conseguir chegar em casa e falar, nossa, eu fui num bar muito legal, assim, porque... Né? Ah, nossa, eu fui num restaurante fui maravilhoso. Dentro do Teatro Municipal. Que Maravilhoso tem uma mesa, porque... né, toda iluminada. Enfim, tem uma história ali por trás. Legal. Que eu acho que eles fazem questão de manter esse conceito. E que se torna instagramável, se é a palavra que pode ser dada. Hoje... Não, por exemplo, tem no Bar Brahma gente que fica marcado porque foi atendido pela tia Luísa. A tia Luísa é uma senhora de 70 anos de idade, que está lá há 20 anos e ela... Tem um que era do Bar Brahma, que tá no Riviera, que também há 20 Tem, o poucos Juarez, anos. então Os Juarez. Isso marca mais do que tudo pra pessoa. Igual você foi marcada no Arcos. Então cada um você tem conseguir ter elementos que façam com que a pessoa se referencie. E a gente tá bem perto de terminar aqui esse podcast. Eu queria só fazer mais uma pergunta pra você. Você tá no mercado, tem muitos bares, conhece o mercado de entretenimento, tá bem ativo aí. O que você diria hoje que é fundamental para alguém ter sucesso nesse novo momento de negócio, num bar, num restaurante? O que você considera que são características essenciais ou aprendizados essenciais para o dono? Não abrir o bar ou restaurante. Não fala isso não, cara. Que é isso? Tô Ele brincando. acabou de querer que eu vire sócia, agora Tá ele vendo? acabou Você sabe o que é? de desmotivar. Todo mundo, muita gente tem o feitiço de abrir um bar ou restaurante porque gosta de frequentar bar ou restaurante. Então eu falo o seguinte, primeira coisa que você tem que pensar antes de tomar a decisão de abrir um bar ou restaurante, se você não tá fazendo isso só por essa motivação. Emocional. Se for isso... Não, quando eu fui pra hotelaria, fazer hotelaria, eu fui porque... Eu vou viajar. Não, porque eu amava viajar, eu adorava frequentar hotéis, eu achava incrível. Minhas amigas estavam fazendo hotelaria e daí na hora de escolher eu falei, hotelaria Só então... Não, tem já uma brincadeira que é o seguinte, né? Sabe como você faz pra ficar milionário abrindo um bar ou restaurante? Entra bilionário. E aí você fica milionário. Mentira. É muito bom e muito lucrativo. Faz isso, cara. Eu acho que é bom e lucrativo, assim como todos os segmentos, né? Brincadeiras à parte. Obviamente, é um negócio que pode ser muito bom, pode dar resultado, como tem que todo ser segmento. bom, competente. Você tem que primeiro, você tem que ter paixão pelo que você faz, que é um negócio que demanda socialmente muito de você. Você estar lá, dependendo da atividade de bar e restaurante, você precisa estar lá. Perfeito. Você Presente. Não presente. dá para delegar para alguém e deixar o administrador lá. Você pode até construir isso, mas é uma construção. Exato. Mas isso demanda socialmente e é um preço alto para ser pago e você tem que saber se você quer isso. Aí você tem todo um resto de questões que é qual é o seu propósito com aquele negócio, qual que é a comunidade que você vai se relacionar para consumir aquele produto, qual que é seu produto, como é que você entrega qualidade naquilo, como é que você entrega qualidade, gestão e resultado financeiro para aquilo. Então, acho que assim, talvez não sei se eu consegui responder, mas a resposta seria, tem que ter paixão, mas não pode ser emoção somente para você abrir um negócio, e tem que ter um olhar estruturado de como fazer isso um negócio profissional, né? Então, como é que você olha para isso? Números são importantes, gestão é importante. Tem que saber de gestão, tem que levar isso na ponta do lápis. Ou trazer quem saiba para o seu lado e buscar olhar para isso também. Né? Perfeito. Uma das pontos excelentes que vocês fazem na gestão é ter uma equipe que veste a camisa, que está ali, que faz acontecer. E despertar esse sentimento. E é o maior desafio da gestão de qualquer dono de qualquer negócio, inclusive qualquer área, eu acho. Né? É a gente ter um time que veste a camisa. Que tem a paixão que veste a camisa. A gente vê ali no olho deles falarem por cada produto que você tem. As pessoas têm que curtir muito fazer aquilo, né? Para conseguir... O nosso negócio é muito vivo, né? Então a gente brinca o seguinte, o nosso negócio é uma coisa que ao mesmo tempo ele é uma indústria, porque você produz as coisas lá dentro, então você tem a cozinha, o bar, que é uma pequena indústria, você tem... Sim. O comércio ali, né? E você tem serviço. São três coisas juntas. E é show ao vivo. Porque e show e música ainda, exatamente. Não, eu não tô falando só da música, não. Tô falando show ao vivo do serviço. E principalmente isso. Exato, e esse é o desafio. Veio frio, já foi uma experiência frustrante. Então você faz tudo. Você investe um caminhão de dinheiro, você faz tudo, você acredita, você é apaixonado, você... Cria conceito, cria marca. Talvez marca. você não treinou corretamente uma das pessoas
Acabou. Acabou. É isso aí. Então é um negócio muito sensível. Porque ela é a experiência do cliente naquele dia, Exatamente. naquele Ela é momento, e tudo. definição de se ela vai voltar ou se ele não vai Ela é voltar. tudo. lá. No final ela é tudo. É isso aí. O resto tudo não importa. A parede, a história, a marca, nada importa. É isso aí. Exatamente. Perfeito. Se na hora do show a coisa der errado. É bem isso. Care, foi muito legal conversar com você. Adorei recebê-lo aqui. Obrigada, Amanda, mais uma vez pelas contribuições. Espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro. Gente, muito obrigada pela sua presença aí. Obrigada por assistir o Boss Voice. Se você gostou dessa conversa, você é de bares, restaurantes, coloca aqui os seus insights, as suas contribuições, aquilo que você percebe. A gente quer fomentar aqui conversas produtivas entre pessoas que estão empreendendo e gerando resultados. E eu espero você na próxima quarta-feira, às 19 horas. Ah, não esquece não, tira uma foto aqui do nosso QR Code. Se você quiser continuar recebendo os nossos episódios, recebendo informações extras, já tira aqui uma foto, já registra e se inscreva no meu canal para ser notificado todas as quartas-feiras e quando a gente tiver vídeos novos. Um abraço, a gente se vê em breve.